Olá pessoal, estamos aqui para correção do exercício da última aula que eu passei aí para vocês, certo? Lembra que o assunto que eu passei para vocês foi a equação do segundo grau, a gente revisou um pouquinho, tá? A gente viu como é que resolve lá por fórmula de Bhaskara, e além disso eu falei para vocês como é que eu resolvo uma equação de segundo grau através de soma e produto, certo? Deixei aí 7 questõezinhas para vocês responderem e vamos fazer a correção delas agora. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: resolva a equação incompleta do segundo grau a seguir sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, observa, gente, que eu tenho uma equação do segundo grau e essa equação do segundo grau é incompleta porque está faltando o termo B, né? Se está faltando o termo B, só tem o A e o C, equação incompleta. E quando eu tenho uma equação incompleta, lembra, se está faltando o termo B, é bem facinho de resolver, né? Só isolar o x no primeiro membro. Eu resolvo como se fosse uma equação do primeiro grau. Então, olha só, a equação é essa: 5x ao quadrado menos 3.125 igual a zero. Essa é a equação. Se eu vou achar o valor de x, eu vou passar esse 3.125 por segundo membro, trocando sinal. Então, vai ficar 5x ao quadrado igual a 3.125 positivo, né? Está negativo, faço positivo. Depois eu pego o 5 que está multiplicando aqui com x, eu jogo por segundo membro dividindo. Vai ficar 3.125 dividido para 5. E quando eu dividir isso aqui vai dar 625, tá? Depois eu pego esse quadrado aqui do x, ó, x ao quadrado, eu pego o quadrado, passa em forma de raiz. Não é isso? Aí lembra, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 625. Aqui tem mais ou menos, é porque eu esqueci de colocar. Mas aqui também tem mais ou menos, tá? E se eu tirar a raiz quadrada de 625, a resposta vai dar 25. Então a resposta é mais ou menos 25. x1 vale 25 positivo e x2 vale 25 negativo. Está respondida a primeira questão. Resolvemos a equação sem fórmula de Bhaskara, certo? Segundo, resolva a equação incompleta do segundo grau apresentada a seguir de duas maneiras diferentes. Uma resolução sem a fórmula de Bhaskara e a outra através dela. Tá? Então é para fazer com a fórmula de Bhaskara e sem a fórmula de Bhaskara. Beleza, sem a fórmula de Bhaskara eu vou ter o seguinte, olha só. Lembre que para mim resolver pela fórmula de Bhaskara, né, gente, eu tenho que utilizar essa formulazinha aqui, ó. A fórmula de Bhaskara é essa. Primeiro eu acho o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois eu acho o valor de x, que é menos b, mais ou menos aí de delta sobre 2a. Tá? Mas primeiro vamos resolver aqui sem ser pela fórmula de Bhaskara. E observa que essa equação de segundo grau incompleta, ela está faltando o termo C. Quando falta o termo C, gente, lembra que eu só preciso fatorar. Aí eu consigo achar o valor de x. Tá? E o que seria fatorar? Lembra que fatorar é você pegar um número ou um fator, né, uma variável, que seja comum aos dois termos. Uma variável comum. Observa que a variável comum que eu tenho aqui é o x, porque x está aqui nesse primeiro termo, e o x está aqui nesse segundo termo. Então, x é um termo comum. Eu pego esse termo comum e coloco em evidência, né? Lembra, eu quero colocar em evidência. Eu pego essa equação e vou escrever como multiplicação. Então, eu vou fatorar. Então, eu pego esse x e coloco em evidência. Então, vai ficar x que multiplica, aí abre parênteses. Então, fica assim, lembra? X que multiplica, porque x é o fator comum. Aí, lembra, se eu pego um x daqui, coloco em evidência, vai sobrar o quê para ficar dentro do parênteses? Vai sobrar o 9 junto de um x ainda, né? Porque lembre que x ao quadrado, deixa eu botar ali em cima, ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Se eu pego um x, que é isso aqui, coloco em evidência, vai sobrar o outro x para colocar dentro do parênteses. Então fica x que multiplica 9x menos 3. Sim, vai ficar menos 3 aqui, por quê? Porque peguei esse x aqui e coloquei em evidência, vai sobrar o menos 3, não é isso? Então ficou isso aqui, gente. Olha só, forma fatorada. Para mim achar as respostas é bem simples. Eu pego esse primeiro x aqui e digo que é igual a zero. Aí eu vou até a primeira resposta, x igual a zero, tá? Então x1. E para me achar o segundo x, eu vou pegar o que está dentro do parênteses aqui, 9x menos 3, e também vou dizer que é igual a zero. Então tá aqui, ó, 9x menos 3 igual a zero. Pega esse 3 e passa para o segundo membro, trocando sinal. Depois pega o 9 e passa dividindo. Aí vai ficar 3 dividido para 9, tá? 3 dividido para 9 não dá para... Assim, não é uma divisão exata, né? Vai dar um número decimal. Mas aí eu posso simplificar essa fração. Se eu simplificar, fica 1/3, tá? Então, x1 é 0. Tá aqui, ó, x1 é 0.
e x2 é 1/3, certo? Eu falei para vocês quando eu dei o conteúdo, gente, que quando eu tenho a equação incompleta que falta o termo c, 1 dos x sempre é 0. Beleza? Tá aí. E agora é só resolver com a fórmula de Bhaskara, né? Porque pede para resolver das duas formas. Então, usando essa formulazinha aqui de Bhaskara, eu vou ter o seguinte, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B, observa que b é menos 3, né? Olha o b aqui, ó, menos 3, certo? Menos 4 vezes a. A é quanto? A é 9 vezes o c, que é 0. C não tem, é 0. Beleza. Aí o delta vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado dá 9. E se eu multiplicar isso aqui, vai dar 36 negativo vezes 0. 36 vezes 0 dá 0. Então, gente, isso aqui vai morrer, tá? Isso aqui vai dar 0. Se eu multiplicar tudo isso aqui dá 0. Eu não preciso colocar na continha. Então, eu vou ficar com delta é igual a 9 menos 0, que é 9. Pronto, achei o delta, tá? Delta vale 9. Para mim achar o valor de x agora, o que é que eu faço? X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? A fórmula de Bhaskara. Vai ficar assim, o x é igual a menos b. Olha que fica menos da fórmula. E o b é menos 3, então fica menos menos 3. Mais ou menos a raiz de delta. Observa que delta é 9, então fica a raiz de 9. Sobre 2a, 2 vezes a. A é 9, então fica 2 vezes 9, certo? Beleza, eu vou ter x1 e x2, né? x1 vai ser para essa raiz positiva e x2 vai ser para essa raiz negativa, tá? Mais raiz de 9 e menos raiz de 9. Vamos lá, x1 vai ficar assim, ó. Esse 3 vai ficar positivo, né, gente? Porque negativo e negativo fica positivo. Vai ficar 3 mais, pegando positivo primeiro, mais. Aqui, se eu resolver raiz de 9, dá quanto? Dá 3. Então, vai ficar 3 aqui, ó. 3 mais 3. 3 mais 3 sobre 18. Aqui eu deveria ter colocado entre parênteses para mostrar que eu tenho que somar primeiro para depois dividir, certo? Então tá aqui. Aqui se eu somar 3 mais 3 vai dar 6, então fica 6 sobre 18. E 6 sobre 18, se eu simplificar por 6, vai dar 1/3, né? Então tá aqui, ó. x1 é 1/3, certo? E já tá aqui a resposta, ó. Resolvendo sem ser pela forma de Bhaskara, nós achamos também 1/3, certo? Então bate lá, tá casando. Observa que o outro valor de x aqui tem que dar 0, né? Para bater lá. Então vamos calcular aqui o x2. O x2 vai ser o quê, gente? Esse 3 positivo, continua sendo positivo aqui. Só que agora eu vou pegar o menos raiz de 9. Menos raiz de 9, lembra que raiz de 9 é 3, então fica menos 3. Então primeiro tem que resolver 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0, então fica 0 dividido para 18. 0 dividido para 18 é 0. Tá aqui a resposta. Então deu 0 e 1/3 também, tá? Então resolvendo pela fórmula de Bhaskara, vai ser a mesma resposta que resolvendo fatorando, da mesma coisa. Beleza? Terceiro, em uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, tá aqui, determina o valor de x sabendo que os coeficientes b e c são nulos. Então, quer saber quanto é que vale x se o b e o c for nulo, for 0. Gente, essa é uma questão que eu não preciso nem calcular. Se vocês prestarem atenção um pouquinho na explicação do assunto que eu passei para vocês, quando eu tenho uma equação segundo grau incompleta que falta o termo b e o termo c, né, falta esses dois termos, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta e nessa equação o x sempre vai ser 0. Quando falta o termo b e o termo c, o x sempre vai ser 0. Por que vai ser 0? Olha só. Se eu botar 0 aqui no lugar do B e 0 no lugar do C, né? Nesses dias aqui, porque se está dizendo que são nulos, é porque são 0. Então, fica ax² mais 0x mais 0, que é o C, igual a 0. Certo? Esses dois zeros aqui, ó, eu posso cortar. Tá? Corta. Porque são 0, não precisa colocar. Então, fica ax² igual a 0. Esse A, se eu passar dividindo, né? Ele está multiplicando aqui, porque lembra que esse A é um número, tá, gente? Esse A pode ser 5, pode ser 10, pode ser 3, pode ser qualquer número. Se eu pegar esse número e passar dividindo, vai ficar 0 dividido para A, certo? E se eu pegar 0 e dividir para A, dá quanto? Dá 0, né? Então, por isso que eu já botei 0 aqui embaixo. Então, fica x² igual a 0. Se eu pegar esse quadrado e passar em forma de raiz, vai ficar a raiz de 0. E quanto é a raiz de 0? 0. Logo, o x vai ser
zero. Tá? Então, numa equação do segundo grau, onde o termo B e o termo C for nulo, o valor de x sempre vai ser zero. Tá aí respondida essa terceira questão. Quarto. O valor do produto das raízes da equação 4x² mais 8x menos 12 igual a zero é quanto? Quanto é a multiplicação das raízes, né? Qual é o valor do produto das raízes? Lembre que produto, gente, na matemática, representa multiplicação. Qual é a multiplicação das raízes da equação? É isso. Então, vamos lá. Primeiro, para me fazer o produto das raízes, eu tenho que saber quais são as raízes, não é? Quais são os resultados? Aí tem que lembrar, gente, que eu posso resolver isso através de soma e produto. Se eu resolver isso aqui através de soma e produto, a questão fica muito simples. Muito simples mesmo. Porque lembre, se eu multiplicar as raízes x1 vezes x2, não vai dar o termo c dividido para a, não é? Olha só aqui, ó. Lembra lá, de soma e produto, o assunto que eu passei na aula. Se eu pego a primeira raiz, que é o x1, e multiplico pela segunda raiz, que é o x2, né, que são os resultados da equação de segundo grau, se eu multiplico, eu vou achar c sobre a. Se esse a aqui for 1, então é somente o c, né? O x1 vezes o x2 vai dar o c, que no caso aqui seria menos 12. No caso, seria menos 12. Mas já que o a não é 1, é 4, então eu posso dizer que x1 vezes x2 vai ser a mesma coisa que c dividido para a. Então vai ficar isso aqui, ó. x1 vezes x2 é a mesma coisa que menos 12 dividido para 4. Por que menos 12 dividido para 4? Porque é c dividido para a. E c é menos 12 e o a é 4. Então fica menos 12 dividido para 4. Logo, se eu dividir menos 12 para 4, eu acho quanto? Menos 3. Então, gente, tá aqui a resposta, letra D. O produto das raízes da equação vai ser menos 3. Terminei a questão. Olha que eu não precisei achar o valor de x1 e x2, tá? Eu só preciso saber do conceito de soma em produto. Através do conceito de soma em produto, que é esse conceitozinho aqui, eu consegui achar a resposta. Eu conseguiria até achar a solução da equação, né? Mas não precisa nesse caso, tá? Se alguém pensou assim, professor, eu fiz assim, não. Eu calculei isso aqui através da fórmula de Bhaskara, né? Essa equaçãozinha aqui, achei o valor de x1 e achei o valor de x2, e depois eu multipliquei os dois. Aí eu achei que era menos 3. Se fez assim, está correto, tá? Não está errado. Mas observa que por soma e produto eu acho a resposta muito mais fácil. Muito mais fácil, tá? Não fiz nenhum cálculo aqui praticamente. Quinta questão. A equação x² menos x menos 30 igual a zero apresenta duas raízes iguais a... Eu só pergunto, quais são as raízes, quais são os resultados dessa equação aqui do segundo grau? É isso que pergunta. Certo? Vamos lá. Eu vou resolver isso aqui. Eu poderia resolver pela fórmula de Bhaskara, mas eu estou tentando fazer com que vocês acostumem sim a resolver por soma e produto, porque é uma forma bem mais prática e que facilita a vida de vocês, né? Vocês ganham tempo, principalmente se for numa prova de Enem, no concurso, tá? Lembra que na soma e produto é isso aqui, né? Se eu pegar o x1 mais o x2, eu vou achar menos b sobre a, certo? Observa que o a aqui é 1, gente, é 1. Então, não precisa nem pensar esse sobre a aqui, é só fazer x1 mais x2 é a mesma coisa que menos b. E x1 vezes x2 é a mesma coisa que c. Ou seja, gente, se eu pegar o x1 e o x2 e multiplicar, vai dar menos 30. Ó. Menos 30, não é? Porque é o valor de c. Se eu pego o x1 e multiplico por x2, eu vou achar menos 30. Então, é isso que a gente tem que observar aqui. Ó. x1 vezes x2 dá menos 30. Se eu sei que eu multiplicar x1 vezes x2 vai dar menos 30, eu só preciso pensar agora quais são as multiplicações que dá 30 a resposta. Que não é difícil pensar nisso, tá, gente? Quais são os números que multiplicado que dá 30 a resposta? Eu posso dizer que 1 vezes 10, 1 vezes 30, desculpa, 1 vezes 30, 1 vezes 30 dá 30. Professor, eu posso fazer também 2 vezes 15, né? 2 vezes 15 dá o quê? Dá 30. Eu posso fazer também 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30, né? É. E eu posso fazer também 5 vezes 6. Se eu fizer 5 vezes 6 não dá 30,
Ou seja, gente, essas são as multiplicações que eu tenho, que a resposta dá 30. É isso que eu tenho que pensar aqui, ó. As multiplicações que eu tenho que dá 30 a resposta são essas. Mas, professor, aqui não é 30, aqui é menos 30. Beleza, eu sei que é menos 30, mas eu só quero saber que dá 30 a resposta. Depois eu olho o sinal, certo? Então eu tenho essas multiplicações aqui. Aí agora eu vou observar o seguinte, o termo B. O termo B é quanto? O termo B não é menos 1 aqui, ó. Menos 1, certo? Gente, se é menos 1 aqui, isso significa que esse Bzinho aqui tem que ser um número positivo, né? Quando eu calcular x1 mais x2, o resultado aqui tem que dar um número positivo. Para quando eu trocar o sinal, ficar negativo lá. Lembra que eu tenho que fazer isso aqui, né? Se eu faço x1 mais x2, vai dar o termo B. Só que lembra que eu troco o sinal. Eu tenho que dar um resultado positivo. Aí pensa o seguinte, ó. Se eu faço 1 vezes 30 dá 30, se eu somar esses dois dá quanto? 1 mais 30 dá quanto? Dá 31. Se eu somar dá 31. Aqui está 31 na letra B lá? Não, professor. Então está errado. Tá? Então não pode ser 1 em 30. Tá? Ah, professor, não poderia ser uma subtração, não? 30 menos 1 ou 1 menos 30? Poderia ser também. Se eu fizer 30 menos 1, dá quanto? Dá 29. Lá é 29? Não, lá é 1. Então não pode ser 1 em 30 a resposta, certo? Que até tem aqui na letra B, ó, menos 1 e menos 30, e na letra D, 31. Poderia ser uma dessas duas, mas nesse caso não vai ser a resposta, tá? A próxima aqui, ó, se eu fizer 2 vezes 15 dá 30, né? Se eu somar, quanto é 2 mais 15? 2 mais 15 dá 17. Lá é 17 no B? Não. Se eu subtrair 15 menos 2, dá 13. Lá é 13? Não. Então não vai ser 2 e 15, certo? E se vocês observarem nas respostas, nem tem isso, 2 e 15. Letras... Eita, letra C não. Terceira aqui, terceira multiplicação. 3 vezes 10. Eu vou desconsiderar isso aqui também, tá, gente? Porque nem tem aqui, ó, 3 e 10, tá? Mas se eu fizer 3 mais 10 dá 13, certo? E se eu fizer 10 menos 3 dá 7, tá bom? Aí. Aí sobrou a última aqui, ó, 5 e 6. E 5 e 6 tem nas alternativas lá. Olha, gente, se eu fizer 5 mais 6, dá quanto? Dá 11. O B não é 11, tá? Então não seria assim. Mas se eu fizer 6 menos 5, se eu subtrair, ou seja, 1 é positivo, outro é negativo. Se eu subtrair 6 menos 5 dá quanto? Dá 1. E lá não é 1? É. Então já sei que a resposta vai ser 5 e 6. Agora eu tenho que prestar atenção no sinal. Lembre que aqui, ó, o B está negativo lá, é menos 1, né? O B é negativo. Isso significa que quando eu somar x1 mais x2, aqui tem que ser positivo. Para quando eu trocar o sinal, ficar negativo e ser o menos 1 que está lá. Então, gente, olha só. Da forma que eu falei, dá um positivo. Quando eu trocar o sinal, fica um negativo. Então, eu posso dizer que 6 e menos 5 seria a resposta. Por quê? Porque se eu fizer, ó, 6 vezes menos 5 dá menos 30. E se eu fizer 6 mais menos 5 dá 1. Só que troca o sinal, fica um negativo. Pronto, achei a resposta. 6 e menos 5. Então, se eu olhar aqui, a resposta vai ser a letra C. Aqui a resposta, a letra C, 6 e menos 5. Quem fez pela fórmula de Bhaskara, vocês vão ver que vai dar isso a resposta. Pode fazer aí pela fórmula de Bhaskara, mas não precisa fazer. Dá para perceber aqui que vai dar 6 e menos 5, certo? Então é isso. Sexto, se 1 e 5 são as raízes da equação x ao quadrado mais px mais q igual a zero, então o valor de p mais q é quanto? Vamos lá. Olha, gente, que já está dizendo aqui, ó. As raízes da equação, as raízes dessa equação é 1 e 5, ou seja, x1 vale 1 e x2 vale 5, certo? Eu já sei quais são as respostas. Beleza. Se eu fizer esse Q mais esse P mais esse Q dá quanto? É isso, tá? Então eu preciso descobrir quanto é que vale P e quanto é que vale Q. Sem problema, não é complicado fazer isso, tá? Por que não é complicado? Olha só. Porque, gente, se eu já tenho as raízes, se eu faço x1
mais x2 não vai dar menos b, não é? x1 mais x2 não dá menos b, só que nesse caso aqui é p, tá? Que é justamente o que eu quero achar. Então, se eu faço 1 mais 5, que dá 6. 6. Só que troco o sinal, fica menos 6. Então, eu posso dizer que esse pzinho aqui vale menos 6. É bem simplesão, olha só. Eu vou usar isso aqui novamente. Olha que eu tenho assim, ó. x1 mais x2 é igual a menos p, tá? Menos p. Por que menos p? Se aqui está p positivo, porque justamente quando eu pegar o valor daqui, tem que dar negativo para me inverter aqui e ficar positivo, né? Troca o sinal. Lembra lá. E se eu multiplico x1 vezes x2, não tem que dar c? Só que c aqui nesse caso é a letra Q, tá? Por isso que eu botei Q aqui. O A é 1, tá, gente? Por isso que eu não botei aqui sobre A, como está aqui, porque eu já sei que o A é 1. Certo. Então, se eu faço 1 mais 5, vai ser igual a menos P. Olha só. 1 mais 5 é igual a menos P. E se eu faço 1 vezes 5, vai ser igual a Q. Com isso, eu já tenho a resposta, né? Olha, o P vai ser menos 6, né? Porque 1 mais 5 dá 6, só que troca o sinal do P. Assim, tem que multiplicar por menos 1 para trocar o sinal do P, né? Então, vai ficar menos 6 a resposta. O P vale menos 6. E o Q vai ser 1 vezes 5, que dá 5. Então, tá aqui, ó. P vale menos 6 e Q vale 5. Aí, olha lá que pede para fazer P mais Q, né? Quanto é P mais Q? Ou seja, menos 6 mais 5. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, a resposta vai ser a letra B. Tá aí. Terminamos a questão. Não é complicado, né? Perceberam, gente, que não é complicado. Se alguém tentou fazer pela fórmula de Bhaskara essa questão, com certeza não ia conseguir, né? Porque vocês não têm valores aqui, ó. Aqui não sabe quanto é que vale P e não sabe quanto é que vale Q para me chegar à resposta. Porque, na verdade, nem faz sentido você resolver pela fórmula de Bhaskara, porque você já sabe quais são as raízes, certo? O que pede na questão é quanto vale P e quanto vale Q. E observa que para me responder, eu utilizei soma e produto, certo? Eu tenho certeza que para muitos que foram assim que viu a questão, achou muito complicado. E realmente dá para quebrar a cabeça. Mas vocês viram que é bem simples, tá? É bem facinho. Se souber soma e produto. Então tenta aprender isso. Última questão. Se m e n são raízes de x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a zero, então 1 sobre m mais 1 sobre n vale quanto? Aí tem as alternativas ali, certo? Gente, está dizendo que m e n são as raízes dessa equação. Tá bom? São as raízes dessa equação. Antes de utilizar soma e produto, né, que é isso aqui que a gente vai utilizar novamente para responder, gente, se eu fizesse 1 sobre m mais 1 sobre n, deixa eu calcular aqui, ó, rapidinho. 1 sobre m mais 1 sobre n, tá? Aqui eu tenho soma de fração com denominador diferente, né? Ó, aqui é m, aqui é n. Lembra que eu tenho que achar o denominador comum, que nesse caso vai ficar m vezes n. O denominador comum, né? Quando eu fizer o MMC, lembra? Aí, o denominador comum vai ser esse. Eu pego esse denominador comum, divido pelo que tinha, né? Se eu fizer m vezes n dividido para m, vai cortar os m's e vai sobrar o n que eu multiplico pelo de cima. N vezes 1 vai dar n. Mais, se eu pego isso aqui, essa multiplicação divido por n, vai cortar esse n com esse n, só vai sobrar m. Vai ficar m vezes 1, que dá m. Gente, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Se eu faço 1 sobre m mais 1 sobre n, a resposta dessa soma é a mesma coisa que n mais m sobre n vezes n. Né? Ou n vezes n, tanto faz. Certo? É isso aqui que vocês têm que observar. N mais m sobre m vezes n. Tá? Sabendo disso, aí agora sim eu vou utilizar soma e produto. Soma e produto. Gente, se m e n são as raízes de equação, se eu fizer m mais n, é a mesma coisa que menos 6 sobre 1, né? Que é o a aqui, ó. Vai ser menos 6 sobre a. Na verdade, é menos 6 sobre a, tá?
É menos 6 sobre A. Vai ficar isso aqui, ó. M mais N é a mesma coisa que 6. Por que é a mesma coisa que 6? Deixa eu voltar aqui, ó. Porque aqui, gente, olha, x1 é o N, mais x2 é o N. N, tá? N. Igual a menos B sobre A. Olha, gente, que eu tenho esse menos aqui da formulazinha ali, e o B é menos 6, então fica menos 6. Sobre A, só que o A é 1, não precisa colocar, certo? Então, M mais N é igual a 6 positivo. 6 positivo. Tá? Por isso que está aqui, ó, 6 positivo, M mais N, 6 positivo. E se eu multiplicar M vezes N, a multiplicação tem que dar o C. E olha que o C vale quanto? Vale 10. Por isso que aqui está M vezes N é igual a 10. Certo? Aí pensa o seguinte, gente. Se M mais N é 6 e M vezes N é 10, lembra que eu vou ter essa continha aqui, né? Que isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que escrito com barras, mas é isso aqui, tá? Deixa eu escrever aqui de novo. M mais N sobre M vezes N. É isso aqui que eu tenho. Olha que M mais N vale 6. Olha só, M mais N é 6. Então fica 6 em cima sobre M vezes N é quanto? É 10. Então fica 10 embaixo. Aqui eu tenho 6 sobre 10, tá? Eu posso simplificar essa fração por 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. E 10 dividido para 2 vai dar 5. Tá? Aqui é a resposta. 3 quintos, tá? Então, se eu faço 1 sobre M mais 1 sobre N, é a mesma coisa que 3 quintos. Então, a resposta vai ser a letra D. Tá? Se não entendeu muito bem, gente, essa questão que é um pouco chatinha, complicada, volta o vídeo, assiste novamente ou procura outra fonte para estudar, tá? É isso, gente. Até a próxima aula, certo?